Muito bem, estamos ao vivo. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Tanicelli e agradecer todo mundo aqui que está acompanhando a nossa live. Mais uma quinta-feira, estamos há um mês e meio aqui trazendo essa rotina de lives aqui, sempre tentando produzir conteúdos voltados para a parte de arquitetura, para o mercado de uma maneira geral, trazendo profissionais que estão fazendo a diferença no mercado, grandes parceiros e pessoas que estão se engajando em trazer conhecimento nesse período de pandemia, nesse período ainda que muitos estão reclusos, né? Então, agradeço, é uma forma nobre também de contribuir com as pessoas que estão de casa. Já temos 11 pessoas aqui ao vivo. Agradeço a todos que têm acompanhado aí o nosso trabalho. E hoje eu vou trazer uma amiga querida que trabalha, tem várias parcerias nos meus projetos e diria que se não fosse o toque da empresa deles, os projetos não teriam ficado tão legais. Eu acho que você trabalhar com parceiros que te agregam, que trazem conhecimentos, que trazem soluções para o seu trabalho, isso faz toda a diferença. Então, é uma empresa que tem total confiança minha. E eu agradeço a Tanicelli por aceitar o nosso convite. Eu sei que a Tanicelli está aí com uma linha de frente comercial, mas tem uma equipe grande que trabalha com ela, o Diego, toda a turma da Delinea. Tanicelli, por favor, sem mais delongas, apresente-se, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tani. Obrigada, Renan, pelo convite, por todo o apoio, pelas palavras lindas aí. Eu agradeço a oportunidade, sim, da gente vir compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa estrutura e do que a gente faz para poder apoiar os clientes, os arquitetos, assim como o seu trabalho, né, para que ao final tudo fique perfeito, assim como vocês desenharam e projetaram. Eu agradeço muito o convite. Muito bom. Tani, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história da Delinea. Eu sei que vocês são do Paraná, né? Então, conta para a gente um pouquinho aqui, para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês, conta para a gente como que foi o começo de vocês, até hoje vocês chegarem aqui e se estabelecerem como uma empresa sólida no mercado que vocês atuam até hoje. Sim, nós somos de Curitiba, inclusive esse friozinho, né, tá lembrando a nossa terrinha lá. Devo ter alguma audiência de Curitiba também, agradeço a todos. Então, a Delinea, ela começou em São Paulo com o Deonilo e a Edith, que são os meus tios. Eles vieram também do sul para cá e fundaram a empresa, que começou com higienização e manutenção. Então, a gente começou a atuar fazendo as limpezas e as manutenções, e ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo fornecedores para fazer a venda de cortinas novas e persianas, né? E aí, há 2 anos atrás, eu e o Diego, meu marido, decidimos assumir essa jornada e viemos também do sul de Curitiba para cá, para tocar a empresa. Então, eu tenho hoje, uma empresa familiar com história e tradição. Então, eu e meu marido e meus 2 primos assumimos a empresa, a estrutura, e estamos tocando com os nossos funcionários aqui todo o legado que a Edith e o Deonilo deixaram. Então, continuamos com a carteira de clientes, eles sempre estão aqui, então atendem também, continuam na gestão conosco, mas claro, agora eles estão descansando, estão um pouquinho mais afastados, e a gente continua o trabalho com a nossa carteira aí de mais de 10 mil clientes ao longo desses anos. Que bacana. É muito legal ver a empresa e a qualidade que vocês entregam, assim, e eu tenho muita felicidade em ter você aqui hoje conversando, porque desde que a gente entrou no BNI, enfim, e conheceu e criou uma relação também comercial aí, isso tem feito toda a diferença, os projetos de vocês e a maneira como vocês fazem, os produtos que vocês oferecem sob medida, né? Vocês têm a fábrica própria, né, Tani? Então, a gente de cortinas de tecido, assim, nós fabricamos, o cliente escolhe
qual tecido ele quer, aí a gente tem os modelos que nós oferecemos e o cliente, nós juntamos os acionamentos e a nossa equipe faz a instalação. Os demais modelos, principalmente as persianas, nós trabalhamos com diversas marcas. Então, eu vou entregar para o cliente a necessidade dele de acordo com o fornecedor que a gente gosta de trabalhar ou que seja uma necessidade personalizada para o cliente. Então, nós trabalhamos com diversas marcas, até porque a gente faz a higienização e manutenção. E a manutenção, ela exige esse conhecimento vasto de diversas marcas, para que a gente possa atender todos os clientes, independente deles terem comprado conosco as peças ou não. Então, na confecção de cortina, sim, a fabricação é nossa, e nos demais modelos nós somos uma revenda de diversas marcas. Tá, e você pode falar um pouquinho para a gente quais são todos os produtos que vocês vendem aí na empresa de vocês? Eu sei que tem a persianas, né, óbvio, né, e cortinas, mas fala um pouquinho um pouquinho mais aprofundado dos serviços que vocês têm aí, que vocês oferecem. Assim como produto, né, a gente tem, então, o caminho das novas, quando o cliente está nesse momento de escolher, de trabalhar, muito ligado à decoração, né, então, puxa, estou me mudando, peguei meu apartamento novo, a família cresceu, vou ter que me mudar. E então, a gente atua neste momento de proporcionar as cortinas e persianas e também nos comerciais, né? Então, eu atendo o cliente pessoa física, na residência dele, na nova, na higienização e na manutenção. O comercial, empresas, escritórios, né, que têm as suas peças para também quando está adquirindo uma sala comercial ou precisa da higienização. E a gente tem contratos com o corporativo de manutenção preventiva. Então, a nossa equipe vai até o corporativo e faz visitas periódicas para que as peças estejam sempre em bom estado, em funcionamento. Nós temos o contrato de manutenção corretiva. Então, é aquela chamada de emergência, eu brinco. Tocou o telefone aqui, o que precisa, a sala do diretor que deu algum problema, né, teve manutenção, e então a gente vai lá e soluciona. E a gente faz os cronogramas de higienização. Então, no corporativo também, puxa, eu não tenho uma equipe lá trabalhando full time, como que eu vou fazer? Então, a gente programa para um feriado, para um final de semana, e nós vamos lá, retiramos as peças, higienizamos e devolvemos no ambiente, para também não atrapalhar o fluxo da empresa. Então, esse é o nosso atendimento ao corporativo e também novas, né, quando eles estão adquirindo unidades ou com crescimento e expansão, a gente faz também. E como nós somos especialistas no produto, nós conseguimos também fazer as reformas. Então, nesse momento de pandemia, todo mundo pensando e repensando os seus espaços, a gente já está tendo solicitações de, Tânia, você pode visitar o meu antigo escritório, de retirar as peças que eu tenho lá e recolocar em um outro ambiente, às vezes menor ou com uma outra estrutura. Então, a gente, por ser especialista no produto, também consegue dar esse apoio até em redução, né? Falando em sustentabilidade, em não precisar comprar novo, redução de custo. Então, a gente reutiliza, muitas vezes faz uma higienização, um recorte, um ajuste de acionamentos, e essa peça vai funcionar por mais algum tempo naquele espaço novo, né? Muito bom, Tânia. Tânia, hoje a gente vai testar uma dinâmica um pouco diferente para a nossa live. Normalmente a gente faz a live em formato bate-papo mesmo, né? Com perguntas, questionamentos, e que também acontecerão nessa nossa live. Mas eu queria que você apresentasse os produtos da Delinea, apresentasse soluções. Eu acho que o seu trabalho ele é muito visual e fica mais fácil para quem está assistindo enxergar os produtos, enxergar as soluções que vocês deram. E aí a gente pode discutir em cima da apresentação da empresa de vocês. Perfeito, Renan. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Eu tenho uma apresentação aqui, e aí a gente vai falando sobre. Quando aparecer, por favor, me avise. Pronto, está na tela. Então, pessoal, né, como o Renan falou, de fato, o nosso produto é um produto muito visual, e neste momento, então, eu convido a todos a conhecer o nosso mundo, que é um mundo de beleza, sofisticação e bem-estar. Então, como eu falei, né, a Delinea tem um momento bacana aqui, Renan, na nossa logo,
quando a gente pensou na marca e em reestruturar essa mudança, né, esse reposicionamento, a gente colocou o Deonilo e a Edith, que são os fundadores da empresa, casadinhos aqui na nossa logo, e nós, a linha sucessória, que continuamos esse lindo trabalho. Então, a Delinha Cortinas e Persianas carrega essa história e essa tradição no seu nome também. E a gente trabalha com as cortinas, persianas, papel de parede, e tem que ter bom gosto, hein, Renan? Não basta ser só o produto. Não adianta não ter um arquiteto, né? Tem que ter um arquiteto também para ajudar a especificação, né? O bom gosto eu poderia substituir por cortinas, persianas, papel de parede e arquiteto, para poder dar esse olhar, essa estrutura, né, nas nossas peças, que os nossos maiores parceiros hoje, sim, são os arquitetos, que a gente cuida muito, que a gente trabalha muito próximo, para ser o especialista e o apoio a todo o projeto. Então, eu sei que vocês vivem aí, né, correndo atrás de muita coisa, de muita informação, para poder atender bem o cliente de vocês, e nós nos colocamos como um parceiro, um profissional que vai apoiar. Claro que obra tem todos os seus percalços, os seus ajustes, mas o diferencial é como que a gente resolve isso, né, Renan? Então, nada melhor do que contar com profissionais e fornecedores que possam atender e pensar e atender o cliente como o único que é o que você faz, né? Perfeito. E aí, aqui, para falar um pouquinho de como a gente faz o nosso atendimento e por que a gente se diferencia no mercado, a gente tem a venda consultiva, que é transformar o projeto em eficiente, né? Então, nós dividimos a nossa estrutura de atendimento em 3 grandes grupos de tecido, que o cliente consegue entender o que ele precisa. E depois que ele entendeu o tecido que vai curar a dor que ele está naquele momento, a gente trabalha com os modelos de persianas e cortinas, que aí elas vão solucionar a função daquela peça no ambiente. Então, pelo nosso expertise, pelo conhecimento do mercado, nós conseguimos mostrar para o cliente todas as opções que ele tem disponível e ele consegue entender o que vai atender ele naquele momento, qual é a melhor opção. Exemplo prático, muitas vezes a gente chega no cliente, o cliente que procurou no Google, que não estava adequadamente orientado por um arquiteto, por exemplo, e ele tá, não, aqui no meu quarto eu preciso que seja uma rolô com tecido blackout. Aí eu chego, olho o ambiente, aí ele tem aquela estrutura de janela, né, de veneziana, de estrutura de persiana externa, que dá um escurecimento 100%. E eu pergunto, mas por que você precisa aqui no seu quarto o blackout? Se você já tem isso na sua janela, né? Aí o cliente, é mesmo, no meu caso eu não preciso. Sim, a gente aqui pode trabalhar com algo mais decorativo, mais de acabamento, e não precisamos dessa função do blackout nesse seu quarto. E também acontece da gente chegar na sala, por exemplo, e o cliente fala, puxa, eu fico aqui o dia todo, os meus filhos gostam muito de assistir filme e não tem escurecimento. Aí ele está me pedindo um voal, por exemplo. Aí eu falo, puxa, mas e aqui se a gente colocasse um forro para dar essa flexibilidade, essa função de escurecimento no momento que você precise? Aí o cliente fala, é isso mesmo que eu preciso. Então a gente consegue apoiar ao cliente a entender o espaço dele e as opções naquele momento da aquisição. Por isso que o nosso produto ele é personalizado, né? É para quem quer algo exclusivo e pensado para ele mesmo. E aí... Pode seguir, Tânia, por favor. Tá. E aí, para complementar essa venda consultiva, a gente tem a nossa equipe de instalação própria. Então, o que também dá uma flexibilidade até apoia, né, nos projetos que a gente precisa entregar com horários diferenciados, né, Renan? A gente tem essa facilidade de ter uma equipe própria que vai se adequar à necessidade do projeto, do arquiteto que ele precisa entregar, para a gente poder atender a demanda. E aí aqui a gente tem uma solução... Sim? Posso só fazer agregar alguma coisa aqui sobre essa sua especificação? Na nossa última obra juntos, nós entregamos uma obra no meio da madrugada, e obras corporativas acontecem nesse horário noturno. Sim. E a equipe da Delinha estava lá e ajudando a gente na parceria de
estruturar, teve que estruturar todas as persianas numa viga, cortando, fazendo recortes em loco da persiana. Então, não é aquele negócio, puxa, vou colocar no Google, vou comprar a primeira cortina barata que eu achar aqui, que tá bom o preço. Não é assim, gente. Assim, se você quer ter um resultado de qualidade, de fato, primeiro assim, você tem que ter um profissional te orientando a fazer a coisa certa, a fazer a escolha certa. Segundo, você tem que ter uma empresa idônea que te entregue um serviço de qualidade. Se não fosse essa parceria, essa equipe lá toda engajada, e de meio da madrugada aqui, eu saí da obra, me fizeram FaceTime, já me ligaram, pessoal, Renan, estamos com esse acabamento aqui, vamos definir, vamos, pode fazer dessa maneira. A paginação das janelas, porque a gente trabalha, às vezes, com edifícios em pele de vidro, então, muitas vezes a gente vamos fazer 3 vãos, uma persiana tem que ser 3 vãos de janela. Claro, fica sempre mais elegante, persianas maiores, persianas mais robustas, dão aquele ar mais sofisticado para o ambiente. Então, essa foi uma experiência que nós tivemos aí e que só fortaleceu a nossa parceria durante o período dessa obra. Mas pode continuar, Tânia. Desculpa interromper você, mas eu achei oportuno colocar essa... É um elogio, né, do que a gente fez, do que a gente trabalhou junto. Então é muito bom, muito satisfatório escutar, porque de fato a equipe é muito comprometida, engajada a entregar o melhor na obra para os clientes, né, para que tudo saia perfeito, que é o que a gente busca. E muito mais a questão funcional também, né, então essa questão da divisão de vidros que você comentou, é o que a gente olha em loco e consegue apoiar. Então, o que faz sentido, né? A divisão para se fazer dentro, fora do vão, para que também aquela peça fique funcional, além de esteticamente bonita, né? E aí, então, a venda consultiva, a equipe de instalação própria, e aí essa solução remota, né, que ela tá super fresquinha aí, saindo durante a pandemia, foi algo que a gente criou por ter este conhecimento estruturado do atendimento, que é o que a gente faz pessoalmente aos clientes, né, na visita técnica, e a gente conseguiu criar um robô no WhatsApp com um parceiro, a Agência Envia, que sempre nos ajudou nos desenvolvimentos dos nossos projetos, então eles têm o robô do WhatsApp, e a gente criou o cronograma e o procedimento que a nossa assistente Edith, né, quem prestou atenção lá no começo sabe porque que ela é a virtual, a gente criou até uma carinha aí para ela também, para carregar essa figura tão importante na nossa empresa, né, e adicionando esse número do WhatsApp, que é o 11 5563 1275, os clientes que chegam até nós pelas nossas mídias, pelo nosso site, eles têm o primeiro contato e vão sendo direcionados a responder as perguntas que a assistente virtual faz. E com isso ele recebe fotos, apresentação e dos diversos materiais que nós temos a oferecer. Com isso ele vai ter tranquilidade em escolher o que ele acha, né, naquele momento que faz sentido para ele, e ao final ele é direcionado para o nosso atendimento pessoal mesmo, então o primeiro contato é a virtual e depois a gente tem a devolutiva do orçamento com a nossa equipe de atendimento, que vai fazer as perguntas finais, os ajustes e vai enviar essa proposta de orçamento para o cliente e ele vai conseguir, assim, entender o que ele precisa. E, claro, né, o meu produto, ele é um produto que a gente poderia dizer de fácil acesso, né? Você vai na Leroy, na Tokstok, você tem cortina e persiana. Mas o meu cliente, ele não quer isso, ele quer curtir esse momento, ele quer algo feito para ele. Então, com o nosso atendimento virtual, ele tem uma flexibilidade maior para escolher, para poder se auto-atender, e depois ele vai sim contar com o nosso atendimento pessoal e profissional para continuar e sequenciar o atendimento. Muito bom, muito legal, é uma opção muito boa para nós arquitetos, para nós que estamos aqui buscando a melhor solução para os nossos projetos, quando estamos maturando nossos orçamentos, eu acredito que isso seja uma ferramenta muito útil, e até mesmo para o cliente final, né? O cliente final vai ter essa facilidade também, às vezes precisa tratar de um ponto específico, olhar para o projeto com um certo olhar. Então, eu acho que é importante que esse assistente ajuda bastante e encurta os caminhos aí
para que você tenha o resultado que você espera. Muito bom, Tânia. Parabéns aí pela iniciativa da empresa. Eu já acho que é um grande ponto e já estão saindo bastante à frente aí dos concorrentes. Quem quiser testar lá, fazer as perguntas para assistente, seguir a jornada do sucesso lá, adicione um WhatsApp, mande mensagem que a gente vai falando e apoiando vocês. Não é só não é uma venda online, né, Renan? É você apoiar o cliente da forma que a gente consegue fazer presencialmente e escalar isso, né? Dar mais oportunidade e opções para o cliente se atender em um horário diferenciado, que fique mais conveniente para ele, e aí depois a gente continua e segue o atendimento. Então, foi bem bacana. Bom. Isso é muito bom para quem também trabalha com obras, quem quer reformar sua casa, né? Muitas vezes o tempo que sobra para você começar a planejar essa reforma, para você começar a pensar no que você vai fazer, é o fim de semana, né? Quando você não está trabalhando, é quando você está em família, é quando você consegue conversar. E não é um horário comercial, obviamente, né? Então, a empresa não está disponível 24 horas por dia. Então, é uma forma da pessoa ter minimamente uma noção, ter ideia, ter pelo menos um norte sobre custos, sobre solução. Eu acho que é muito legal, muito interessante também. Você nunca fica desassistido pela Delinea Persianas. Ó, pessoal, aqui embaixo nós colocamos um banner. E nesse banner aqui você vai ter o WhatsApp da Delinea. Se quiserem lá, façam um teste do assistente virtual, tá bom? Depois vão lá no Google, avaliem a Delinea Persiana, sigam eles nas redes sociais também, para ficar sabendo muito mais novidades sobre a empresa, tá? E as novidades que eles estão trazendo aí. E aí aqui eu coloquei alguns dos tecidos que é a jornada que a assistente virtual ajuda esse cliente a percorrer, e é o que a gente faz também no atendimento presencial. Então, nós dividimos para facilitar para o cliente em 3 grandes tecidos, que são as 3 grandes dores que normalmente o cliente apresenta. Então, a gente tem esse aqui que você conhece muito bem, né? O tecido tela solar, Renan. É um tecido mais versátil e utilizado em obras comerciais e corporativas, pelas características técnicas, né, que esse tecido tem. Então, ele tem uma absorção de calor, ele reflete os raios solares. Então, a tela solar 3%, ele tem também vários fatores de abertura, né? A mais comum utilizada é a 3%, ela reflete, 20% dos raios solares que entram se transformam em calor. Então, ela consegue trazer um conforto térmico para o ambiente muito bom, né? Então, a gente utiliza esse tecido quando é um ambiente com alta incidência de sol, quando o cliente precisa reduzir a sensação térmica do ambiente, ou tem uma necessidade técnica. Então, hospitais, clínicas odontológicas, médicas, a gente precisa trabalhar com um tecido que tenha uma asepsia melhor, né? Então, é esse tecido que a gente direciona. Também em sacadas. Muito bom, pessoal. Eu tive um probleminha aqui. Voltou? Vamos lá. E esse também é um tecido que a gente utiliza para sacada. Voltei, então, desculpa, tive um probleminha aqui. Sem problema. Falha. Para sacadas de condomínios é o que é aprovado em assembleia. Então, ele tem essa função, né, por proteger, por reduzir a sensação térmica, e é a forma com que os condomínios trabalham. E aí tem também o tecido blackout, que é quando o cliente está buscando escurecimento. Essa é uma obra de um anfiteatro que a gente fez e precisava, porque ia ter muita projeção, exposição de materiais, então que escurecesse o ambiente. Então a gente usou o tecido blackout. E quando o cliente não tem uma alta incidência de sol ou ele não precisa escurecer, a gente tem o tecido translúcido, que ele dá privacidade e a questão de aconchego, de elegância para o ambiente. Legal? Temos o modelo... Aí, Renan, aqui a gente entra na parte dos modelos.
E os modelos, eles respondem à função do ambiente. Então, ali, quando a gente olhou os 3 grandes grupos de tecido, independente da textura, do tom do tecido, ele vai curar aquelas dores. E quando a gente começa a olhar os modelos disponíveis, eles vão responder a pergunta de qual é a função dessa peça no ambiente. Então, essa aqui também é uma bem utilizada, né, Renan, nos nossos projetos. É a cortina ou persiana rolô. Ela sobe e desce, é extremamente funcional, ela tem só uma cordinha que movimenta ela, quando não motorizada, né? E é a mais utilizada no ambiente comercial e corporativo, porque a gente tem uma circulação muito grande de pessoas, né, movimentando as peças. E aí, como ela tem só uma cordinha, ela facilita, dá menos manutenção e a gente consegue deixar ela apta no ambiente por mais tempo. Seus projetos a gente usa bastante, né? A gente usa muito essas cortinas por conta essas cortinas rolô, porque elas são muito práticas, de fato, são fáceis de higienizar. Nos escritórios, é importante dizer que elas seguram bastante a questão do calor, né? E além da luminosidade, né? O legal disso, por exemplo, a gente vê um plano grande com várias peças aí, né? A Tânia, ela propõe um transpasse entre as peças, né? que permite que não fiquem frestas. Isso é muito importante a gente saber também, que é possível. E eu aprendi também com a Adelinha que as persianas você consegue instalar de qualquer jeito, se instala em qualquer lugar a persiana, porque ela tem várias maneiras de fixação também, né? Outra coisa que eu acho muito interessante e importante a gente falar também são os usos de cortineiros, né? Porque a gente usa o cortineiro nada mais é do que você fazer um rebaixo no forro e você esconde toda a estrutura da persiana dentro. Isso fica muito elegante, porque quando ela está suspensa, ela está escondida no cortineiro. E quando ela está baixa, você não vê, ela fica só o plano translúcido. Então, eu acho que dá um efeito bem bacana também. E a gente usa esses artifícios nos nossos projetos porque são muito interessantes. Em projetos corporativos também cabe essa solução de automatização e eu enxergo como talvez a solução mais elegante, né? Eu sugiro muito para as empresas que estão usando isso na sua sala de reunião presencial, sabe? Você chegar, você pegar um controle, clicou, a sua persiana está subindo ali, assim como a gente fez no Raposo Soares e Salomé, uma das nossas obras, no escritório de advocacia. Então, putz, ficou super elegante. Nós fizemos uma peça inteira, se eu não me engano, ela tinha 3 metros, a peça. Não tenho certeza, Tânia, me corrija se eu estiver errado. Mas era uma peça muito grande, assim, putz, ficou super elegante, ficou super fino o resultado do trabalho. Então, a gente gosta bastante de usar essas persianas. Elas funcionam muito bem. No meu escritório também a Adelinha fez, ficou excelente, colocou na frente de uma porta de varanda. Então, puxa, ficou sensacional ali. Eu tinha um problema de insolação, determinadas épocas do ano, o sol invade todo o nosso escritório. Sim. E nós mudamos ainda de uma maneira provisória para o nosso escritório, fomos aperfeiçoando ali, à medida que também fossem fechando contratos e, enfim, fôssemos capitalizando. E chegou um momento que a gente falou, olha, persiana é o ponto 1 aqui, porque não dá mais para trabalhar, né? O sol invade aqui muito forte aqui dentro do escritório. Então, essa solução, para mim, talvez seja uma das mais interessantes mesmo, e a praticidade dessas persianas é muito grande. Eu sempre que posso uso elas nos meus projetos. É a mais prática e funcional. Ela veio substituir aquelas persianas horizontais, né, de alumínio, que a gente tem ainda em muito ambiente corporativo, só que ela dá muita manutenção, porque tem as lâminas, o controle da luminosidade, a cordinha que abre, a cordinha que controla as lâminas, e aí quando esse modelo rolô começou a se popularizar e aparecer mais no mercado, é uma solução de fato para o corporativo e comercial, né? Tem o tecido específico para receber a incidência, então a gente consegue compor e apoiar no modelo. E aí essa questão do transpasse, que você bem comentou, sim, a gente leva em consideração sempre tentar fazer elas com um transpasse, para que não gere aquela fresta, que eu falo sempre que a frestinha que fica, ela vai entrar no olho ou no computador de quem está fazendo aquela reunião, né? Então você escolhe o lugar
para pôr a mesa é o lugar que vai ter a fresta. Então, sempre quando possível, a gente trabalha com a cortina transpassada, né? Há alguns casos que a gente não consegue, porque tem espaço em cortineiro reduzido ou algum layout diferenciado. Aí a gente busca soluções ou explica o que é mais viável para fazer em cada projeto, né? Uma outra coisa, Tani, que vale citar, em projetos corporativos, a gente tem sempre uma questão a observar. A gente nunca coloca um monitor contra a janela. Né? Olha aí, gente. Avesso à janela. Por quê? Porque você vai ter reflexos de luz na sua janela. E você também nunca coloca na parede da janela. Porque o que acontece? Os seus olhos, eles começam a compensar a iluminação de fora com a iluminação do ambiente interno. Então, isso a longo prazo é prejudicial para os seus olhos também. Né? Então, você colocando... Existem casos, por exemplo, como você está numa grande torre, que ela tem toda a periferia da torre é com uma pele de vidro, então é inevitável que algumas posições de escritório fiquem não vai acontecer esse cenário, né, do monitor ficar de frente para uma janela, né? Então, esse tipo de persiana funciona muito bem também, porque ela tem uma que passa apenas 1%, né? Você tem a visibilidade de apenas 1%. Então, é muito bom, porque aí você evita esse reflexo, ela contém bem a passagem da luz, né? Ela deixa iluminar, mas ela não traz aquela luz abundante, né? Então, desculpa interromper você de novo, mas acho que é só um adendo. Acho que é importante a gente complementando do ponto de vista do olhar do arquiteto também, né? Perfeito, que é o que faz com que a gente se especialize e possa apoiar, então, os projetos de vocês, faz todo sentido, e ressalta a importância de você ter um profissional qualificado para trazer esse tipo de conhecimento para a obra como um todo, né, Renan? Então, a janela, normalmente, ela vai estar lá sempre, mas a posição dos móveis, a disposição e o tecido e o modelo a se trabalhar é algo que o arquiteto consegue olhar como um todo e dar esse apoio para o cliente, né? Então, faz todo sentido e a gente fica muito feliz em poder contribuir. E aí a gente... Pessoal, lembrando, mesas perpendiculares às janelas, sempre que possível. Olha aí, anota, né? Dica anotada. Aí a gente tem esse outro modelo, que é o modelo Romana. Ele é mais utilizado em ambiente residencial ou algo para acabamento, porque ele dá essa carinha. Eu sempre falo que ela é uma migração entre quem gosta de cortina de tecido, mas quem quer a praticidade de um acionamento em corda, né? Assim como a persiana. Então ela vai subindo, formando esses gomos, e ao final ele fica todo escondido nesse bandô de acabamento. Então ela deixa mais elegante, não dá aquela carinha tão fria como algumas pessoas acham que a Rolô tem, né, Renan? Sim. Explica para eles o que é bandô. Que tem algumas pessoas aqui que não são, talvez, da área, talvez não saibam o que é o bandô. O bandô é a solução quando a gente não consegue ter a sanca, que você comentou ali atrás. Quando a gente não tem uma estrutura de rebaixo de gesso ou algo que possa ser instalado, a persiana e os acionamentos dela ficarem escondidos, a gente tem soluções de acabamento que ficam à frente das instalações e dos acionamentos das persianas, que fazem essa máscara de acabamento, né? A persiana romana, ela não necessita ter um bandô, porque ela mesma, ao subir esses gomos, então o último risquinho lá em cima, ficam todos eles ficam escondidos atrás desse gomo. Então ela não necessita, mas em outros modelos, acredito que alguma foto aqui a gente vai ter um bandô para eu poder apresentar para vocês. Mas ele é esse acabamento do acionamento. E aí aqui eu tenho essa solução, que é a romana de teto. Então, é para ambiente externo, para churrasqueira. Lá na minha terra é famoso churrasco, né? No meio-dia do domingão. Quem faz essa cobertura de vidro acha que vai fazer churrasco no domingo, meio-dia. Não vai, só meia-noite, porque o sol fica tão forte que você não consegue ficar embaixo, né? Então, a gente tem essa solução para teto. Aqui ela está, acho que aparecendo com vocês como um movimento. O Andrei tá movimentando ela abre e fecha. Então, você tem esse controle da peça, né? Que você pode
acionar ou deixar ela fechada para controlar a luminosidade. Então, também é uma solução que a gente consegue entregar para os nossos clientes. Tânia, Sim. essa solução, ela retém bastante do calor também, ou é mais a questão de luz que ela tem? Então, tudo vai depender do tecido que a gente trabalha no modelo. Então, o modelo é a romana de teto e o tecido é o que vai resolver essa questão do calor. Neste projeto que eu apresentei para vocês está o tecido tela solar. Então, sim, ele tem o conforto térmico presente, ele vai reduzir a sensação térmica, além da luminosidade que é reduzida. Tem projetos que a gente entrega essa solução com um tecido de acabamento, um bambu, uma fibra natural, para dar acabamento só, não a questão da função térmica. Então, a gente faz o jogo do modelo com o tecido que o cliente precisa para atender a necessidade dele. Muito bom. E essa solução, ela vem para resolver uma série de problemas, né? Hoje a gente fica com aquele dilema na arquitetura, né? Puxa, a gente queria tanto usar a transparência na cobertura, né? Porque é elegante, porque nos remete a outras sensações, o contato com a natureza, você ver o céu, o ser humano tem essa necessidade, né? A gente falou na live passada, inclusive, sobre os conceitos de biofilia, e trazia bastante, a Lilian trouxe bastante isso, colocou muito bem. E aí, poxa, como que vamos fazer e ter um ambiente confortável, que a gente consiga se manter embaixo, né? Porque é muito comum também a pessoa usar uma cobertura dessa de vidro. Você vê, né, nesse caso, você vê um pé direito baixo, né, um pé direito bem, ele alcança, não é tão alto esse pé direito, então imagina o calor que não deve ser aí dentro, né? E aí a persiana vem e aí você fica com essa opção, né? Porque nos dias frios são recomendáveis até esses raios solares, né? Então, muito legal a solução, achei bem interessante e ela deve ficar com um trilho fixo ali no cantinho, né? Essa solução que eu apresentei é com um bastão, então ela é manual, né? A gente pode fazer esse tipo de estrutura de teto com acionamento em corda, então nas laterais, dependendo da estrutura do projeto, a gente coloca as cordas e o cliente aciona pela corda. Ela pode ser fixa, quando o cliente não tem a necessidade de movimentação, e ela pode ser motorizada também. Então, em questão de acionamentos, a gente tem diversas opções e para diversos bolsos também, para poder encaixar no orçamento, né? E o que você falou é muito, eu assisti a live com a Lilian na semana passada, a questão de biofilia e trazer a natureza cada vez mais para o nosso ambiente, né? Para voltar à nossa origem, que é essa de estar próxima à natureza. E a questão do arquiteto conhecer essa solução e ter uma empresa parceira que possa realizar, ele entrega a solução completa para o cliente, né? Então, eu vou fazer uma cobertura de vidro, vai ficar bacana no seu projeto, mas eu também estou pensando nisso no seu dia a dia. Então, eu consigo já pré-orçar, estimar esse investimento para que você tenha, além do teto de vidro no momento que é bacana e que vai poder utilizar, também ter uma solução quando ele não for tão prático por esse dia a dia de muito sol, né, de incidência. Então faz todo sentido novamente essa duplinha entre um profissional, um fornecedor de qualidade e um projeto pensado por um arquiteto que conhece, que entende a necessidade do cliente. Muito bom, pessoal de Belém, se tiver alguém de Belém aqui na live, põe aqui no chat. Essa é uma ótima dica, Belém é sempre quente, tá? Eu sou paraense, todo mundo... E a gente sabe o quanto a gente sofre com essa questão do calor e fica nesse dilema. Puxa, queria tanto usar um vidro aqui e às vezes fica com receio por conta dessa troca térmica. Então, aqui apresento-lhes uma solução. Eu não, na verdade, a minha amiga Tani. E fica aí uma dica para os arquitetos aí que estão nos acompanhando. Eu particularmente achei muito elegante e muito nobre esse tipo de solução. Tani, pode seguir. Legal. Agora a gente chegou na queridinha do home office, Renan. É a Double Vision, conhecida como Rolodupla. Ela traz esse controle da luminosidade ao mesmo tempo que você aciona a peça. Nessa foto, pessoal, lá em cima da Double Vision tem o bandô que eu comentei. Então, essa estruturinha branca,
de aço anodizado, parecido com aqueles acabamentos, com o mesmo acabamento de janela, né, que a gente tem as esquadrias, e ele dá esse acabamento, então esconde o acionamento da peça, e neste modelo a gente faz o controle da luminosidade. Então, o tecido é duplo na peça, e ao subir e descer a gente controla as faixas do tecido para fechar como um painel ou deixar passar a luminosidade como está nessa foto. Então, essa é a queridinha do home office, Renan. O pessoal, agora na quarentena, estou em casa, tenho que fazer reunião no meu quarto. O que eu faço? Vai na janela, chama a Deline, a gente coloca uma Double Vision, uma persiana rolodupla, e aí o pessoal vai achar que você está lá no seu escritório fazendo a reunião. O mais interessante dessa Double Vision, né, o Dani, ela intercala, né? À medida que você vai puxando a cordinha, você pode deixar ela totalmente opaca, né? Ou você pode deixar ela totalmente translúcida, né? Então, quando você vai puxando ela vai intercalando os cenários. Isso eu acho muito interessante porque ela te dá essa opção de ter mais de um cenário de iluminação. O Wilson, começando a chegar as perguntas, tá? No nosso chat aqui. Muita gente prestando aqui votos de positividade, isso é muito legal. Nós estamos com 42 pessoas ao vivo na live, é um número bem legal aqui, nunca tivemos isso na nossa live. Então, é sinal que o pessoal está acompanhando, está seguindo o nosso canal. Obrigado, gente, por estarem acompanhando a nossa live. E aí vem a primeira pergunta do Wilson Tomazini. Essa persiana Double Vision, ela cabe motorização também, tá? Sim, cabe motorização. Todos os nossos modelos, o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, eles podem ser motorizados. Cada uma tem o seu motor específico, a sua estrutura de motorização, e nós sim fornecemos a motorização dessa e das outras que eu já apresentei. Obrigada, Wilson, pela sua pergunta. Ainda o Wilson, ainda ele aqui, ele pergunta se vocês atendem fora do estado de São Paulo. Então, a gente atende lá na terrinha, que tem sempre está visitando e tendo obras, e agora a gente está tendo essa facilidade pelo atendimento remoto para envio de peças, então a gente está trabalhando esse atendimento fora de São Paulo, o que é também uma ruptura, né, na nossa empresa, porque a gente tem muito esse cuidado com a medição fina, com a equipe de instalação própria. Então, quando entrou a assistente virtual, ela é justamente para fazer esse desvínculo dessa ligação tão próxima que a gente tem com a instalação e que a gente possa orientar o cliente, fornecer o material adequado e criar parcerias ou estruturas que a gente também possa instalar isso para fora de São Paulo, né? Então, está nos nossos planos, estamos trabalhando para isso, para poder ampliar e atender nacionalmente aí os nossos clientes. Perfeito, perfeito, muito bom. E, Wilson, esse é um trabalho bem artesanal que eles fazem, né? E eles vão lá, conferem, por exemplo, eles, claro, seguem o nosso projeto para se basear nas medidas, para orçamento, mas na hora de execução, eles fazem toda essa checagem lá, ver se tem algum desalinhamento de janela, se a parede está adequada, se tem parede torta, se é preciso usar algum acessório ali para nivelar a persiana. Então, é um trabalho bem minucioso, é um trabalho bem completo, tá? Exatamente. E aí, seguindo aqui, a gente tem esse modelo especial que no mercado é chamado de celular. Ela sobe como se fosse uma sanfoninha e ela tem as frestas dela são um pouco mais reduzidas pela estrutura do tecido nas laterais. Nesse projeto que a gente utilizou é uma sacada curvada, então a gente precisava que as peças ficassem o mais próximo possível, né, já que não daria para fazer o transpasse. E esse modelo, ele dá um benefício que ele é exclusivo desta opção, que ao invés de a peça recolher subindo, ela pode fazer o recolhimento da peça descendo. Então, também neste projeto, aqui do lado direito, a gente tinha uma caixa de ar-condicionado. E o cliente não queria que toda vez que a peça fosse recolhida, para ele ter acesso à vista do horizonte, a caixa de ar ficasse exposta.
Então, essa estrutura, ela dá a opção de ficar 2 cabos de aço e tensionando a peça, e o tecido faz o recolhimento para baixo, e ao mesmo tempo, então, escondia a caixa do ar-condicionado e a cliente continuava com a visibilidade ou com a luminosidade do ambiente. Então, por isso que eu falo que cada modelo tem uma função, ele foi desenvolvido para curar uma dor, uma função diferente, e esse é um dos modelos especiais que a gente também trabalha. Excelente, muito interessante. A gente usou, vou citar um case nosso também, Tânia, já fizemos várias obras juntos. Tivemos uma obra aqui, um apartamento que tinha uma bay window, né? Para quem não sabe, aquela bay window é aquele cantinho, aquela janela que ela tem 3 ângulos, né? E aí, como que faz uma cortina na bay window, né? A gente não queria... E a bay window, para piorar tudo, ela tinha um forro numa altura de 2,10 metros, né? A solução que a gente achou, e isso é que é legal de trabalhar a 4 mãos com um parceiro que traz soluções para você. Nós fomos lá, chamei a equipe da Adelinha e fomos até o local, falamos, vamos propor aqui alguma solução, e aí utilizamos, eu não lembro se no final foi essa ou se usamos uma outra semelhante, mas nós colocamos na própria folha da janela, a gente colocou a persiana, ficou incrível o resultado do trabalho, assim. Parecia que era parte, parece que aquilo veio de fábrica, né? Colocamos a cor bronze, que era a mesma cor do caixilho, e, puxa, foi muito legal, e é uma solução boa, nesse caso, que tem uma fachada curva, no nosso caso, que era uma bay window, né? Que era um ângulo, não chega a ser um triângulo, né? Porque ela não tem fim, né? Mas, enfim, foi muito boa a solução. E é uma boa solução para esse tipo de... quando a gente tem esse tipo de situação, né? Ela vai bem também com janelas basculantes, né? Então, você precisa... Então, se você quiser seguir... tudo bem. Você está me escutando? Desculpa, deu um pouquinho de delay, desculpa. Tá. Ela vai bem em janela basculante, porque ela tem o cabo de aço que tensiona ela, então a gente consegue também ter privacidade e movimentar a janela ao mesmo tempo. Então, é um modelo bem versátil para ser utilizado. Aí a gente tem também essa modelo chamada Silhouette, a Hunter Douglas, que ela faz o controle da luminosidade por essas lâminas. Então, ao final do curso da peça, a gente consegue fazer o controle da luminosidade. E essas faixas são de tecido. Então, ela dá essa carinha super sofisticada, né, de ambiente altamente pensado e desenhado. Então, você controla a luminosidade e ainda tem essa elegância embutida, né? Aqui temos também as persianas verticais, né, que vão bem em passagem, em porta, para que você não perca o fluxo do movimento das peças, ou usa-se menos no ambiente corporativo, porque quantos lugares que a gente chega e essas peças estão todas detonadas, né, tem a pecinha ali embaixo, a manutenção que não é feita de forma correta. Então, é um modelo que a gente trabalha, mas ele tem que ser muito bem pensado no local que ele vai ser instalado. Temos também a persiana horizontal, ela pode ser de alumínio, de PVC ou de madeira, que também dá um acabamento bem legal, e faz o controle da luminosidade, né? Então, essa foto tem a peça primeira que está aberta, e a segunda está com ela fechada, então você já vê um controle alto da luminosidade no ambiente. E aí a gente tem as cortinas de tecido também, que a confecção, como eu falei, é nossa, então o cliente escolhe o tecido que mais adequa, o que ele mais gosta, que faz sentido para o ambiente dele, e a gente confecciona. Essa aqui é um modelo Wave, que é esse modelo arredondado. Esse é uma obra comercial que nós fizemos, um restaurante, então ele usou a modelo Wave como divisória de um ambiente para o outro. Então, e a Wave, ela faz essas ondas perfeitas, tanto a cortina recolhida quanto ela fechada, dá esse acabamento arredondado. A gente tem também a essa é um modelo Wave, também mais num ambiente residencial, então com um tecido um pouquinho mais leve, né, mas também com o mesmo acabamento arredondado. E aí a prega macho, que é uma prega que a gente trabalha por ela ser um pouquinho mais estreita. Então, às vezes, quando o arquiteto ou o cliente precisa fazer uma composição de peças
colocar uma persiana atrás e uma cortina na frente, então essa ela ocupa menos espaço no cortineiro e a gente consegue fazer esse mix de produto. Aí a franzida, que é um acúmulo de tecido, quando o cliente não gosta nem de uma prega arredondada, nem de uma prega mais quadrada, ele dá volume ao projeto sem marcar o tecido, né, na sua costura. E como eu falei, todos os nossos modelos que eu apresentei até aqui, eles podem ser motorizados. Então, o cliente compra conosco a peça e a gente possibilita a motorização, entrega isso motorizado, né, com o apoio dos arquitetos, dos nossos parceiros, deixa a fiação no cortineiro, verifica os pontos de energia necessários, né, e aí a nossa equipe faz a instalação. Também a gente faz na parte de manutenção o apoio, deu problema, pico de energia, desconfigurou, independente do cliente ter comprado a peça conosco, a gente apoia também. E se o cliente tem uma peça em casa e ele quer fazer a motorização, a gente fornece a mão de obra e os acessórios para transformar aquela peça em motorizada. Aqui é uma sacada motorizada, o vídeo fica um pouquinho lento, mas acho que dá para vocês verem essa funcionalidade, né, Renan, que você falou, sala de reunião, traz essa cara mais profissional, mais bacana ao ambiente para encantar os clientes, né, no momento da reunião. É muito interessante e você, além de tudo, né, você evita o desgaste, né? Às vezes você tem pessoas que não manuseiam com o cuidado necessário a persiana, a cortina, então você acaba tendo um desgaste, né, que é comum, né? Às vezes danifica aquela cordinha, enfim. O bom também de você usar ela motorizada é isso, né? Talvez a durabilidade dela ganhe bastante vida, né? Exato. E aí aqui um dos outros produtos que a gente tem que faz muito sentido com as cortinas e persianas, né, que é o papel de parede. Então o cliente pode também, no momento que ele está escolhendo e definindo os últimos detalhes da decoração dele, os papéis de parede. A gente tem uma loja aqui em São Paulo, que é parceiraça nossa, que tem o showroom e a estrutura de cortinas e persianas, e diversas opções de catálogos. Então a gente senta lá com o nosso cliente, discute, né, com o arquiteto o que faz sentido no conceito do projeto e consegue ter essas opções de papel de parede para complementar o projeto. Pessoal, essa solução do papel de parede eu gosto muito de usar também, especialmente em salas de reunião, né? Ou ambientes que têm alto fluxo de pessoas, que têm atendimento ao público, porque o papel de parede ele dura muito mais do que uma pintura, né? Então, você pintar, se você tem um espaço aberto ao público, você tem que estar quase que anualmente ou semestralmente, você tem que dar um retoque de pintura e estar sempre ali, porque as pessoas passam a mão na parede, a cadeira bate na parede, risca a parede, né? Então, tudo isso, o papel de parede, ele ajuda. Tem papéis de paredes mais grossos, mais resistentes. A gente colocou também, lá no Raposo Soares Salomé, também colocamos um papel de parede que ficou incrível, né? Além do que, além de ele dar um toque decorativo para o ambiente, que é muito interessante. Lá a gente colocou um papel de parede bege e ele tinha umas micropigmentações douradas. Então, é muito interessante quando bate a luz ali, o ambiente parece que muda de cor, né? E trabalhamos cenários de iluminação também, os arquitetos podem usar muito isso, e a gente gosta bastante de brincar com as luzes dentro dos ambientes, tanto corporativos quanto residenciais, mas esse papel de parede, quando você coloca uma luz em cima, ele muda, parece que o ambiente ganha uma nova cara, ganha uma nova vida. E isso é o interessante da arquitetura, é você fazer um ambiente que se auto-modifique e se auto-renove. Então, recomendo bastante também o uso de papel de parede na sua obra. Com certeza, no começo você pode achar que vai investir mais, mas com certeza a longo prazo esse investimento se recupera facilmente, tá? Perfeito, Renan. É um pouco disso, né, do nosso trabalho. Eu vi aqui no chat que o pessoal perguntou se após a venda, a manutenção e lavagem a gente também realiza. Sim, nós consideramos a higienização e a manutenção como um pós-venda das nossas vendas, né? Então, o cliente que compra conosco, ele vai ter uma recorrência e um acompanhamento
com a nossa equipe. Então, a gente orienta que as persianas, dependendo da sujidade, do ambiente que você está, que ele seja feito a cada 1 ano e meio a 2 anos. E com isso a gente até aumenta a vida útil da peça, né? Porque tem um componente que pode ressecar, um ajuste no tecido que precisa ser feito e a gente consegue fazer isso na manutenção. Então, sim, a gente faz a higienização e manutenção como um pós-venda dos clientes que nos contratam, né, que compram conosco, mas também um cliente que já comprou a sua peça e olhou agora, falou, puxa, meu escritório está retomando, né, ou em casa, com mais tempo em casa, a gente está tendo o tempo para olhar as manutenções pendentes. A Delinea faz? Sim, a gente vai, orça essa higienização, essa manutenção, e aí sim a gente retira. A nossa higienização é feita em água mesmo, então os nossos técnicos super especialistas sabem desmontar e montar essa peça, o que pode ser molhado e o que não. Então a gente traz para a oficina, faz a higienização e depois volta a devolver, colocar isso no local para o cliente em perfeito funcionamento, né? Que é o que, como eu falei, aumenta a vida útil, dá essa renovada no ambiente, né? Tem muitas pessoas que acham que persianas não podem ser higienizadas, né? Que tem que esperar ela morrer lá, que nem aquele hotel que a gente vê de vez em quando as peças acabadas. Não, você pode manter sim a manutenção e deixar essa peça sempre em bom estado. Tânia, o pessoal nunca participou tanto aqui numa live como está participando na sua. Eu acho que você é muito carismática e muito querida, além de ser muito competente. Então, eu vou trazer mais as perguntas aqui do site, aqui do chat. Tá. A Denise Duarte pergunta, qual a solução você sugere para uma varanda ensolarada com formato curva? Isso. Denise, obrigada pela sua pergunta. A questão de sacada, ela é muito pontual, porque os condomínios, eles fazem as atas de assembleia e isso é deliberado para que não mude a fachada, né, Renan? Algo muito importante na arquitetura Sim. também, nos residenciais, nos comerciais, para que não vire aquela salada mista, né? Então, 99,9% das fachadas de sacada nos residenciais, o autorizado é a tela solar, é o modelo rolô, inclusive porque isso tem alteração, e aí as variações possíveis são as tramas do tecido que podem ser trabalhadas. Dentro da tela solar, a gente tem alguns graus entre tramas e benefícios. A 1%, como o Renan comentou, ela é utilizada para um ambiente de alta incidência ou quando você precisa de uma privacidade completa, porque você não vai ver para o outro lado e do outro lado não vai ver para dentro do seu apartamento, do seu ambiente. Então, você tem 2 benefícios principais. Então, se o seu ambiente é um ambiente com alta incidência, o que é uma alta incidência, Tânia? Pega sol o dia inteiro, vai para 1%, que é uma tela solar mais fechada. Pega ali durante o dia, num período só do dia. A 3% já vai resolver, porque você não tem uma incidência tão alta, né? Que é o de meio-dia. Então, a gente faz essa mudança de tela. E aí tem a questão de privacidade para poder escolher as persianas e a trama da tela. A 1% é quando você tem aquele vizinho curioso, que está a 3 metros de você, torres muito próximas, e que você quer ter uma privacidade maior. Então, vai para 1% que você vai se sentir mais protegido. E a 3%, ela te dá uma visão parcial, então quando você tem uma vista bonita, que você não quer ficar com aquela sensação de parede branca, né? Aí sim vai para 3% que vai solucionar. Mas para você, Denise, se esse é o caso de alta incidência e sendo fachada, confirma no seu condomínio que possivelmente eles têm uma ata de assembleia autorizando a tela e até a cor, tá? Eu tenho condomínios que eu só atendo com a bege, eu tenho condomínios que eu só atendo com a branca e tem alguns condomínios comerciais que eles, pela estrutura, trabalham com a tela preta, por exemplo. E aí todos que usam fachada têm que trabalhar com a tela preta. Eu não tenho nem o que complementar nessa explanação tão completa que foi, né? Mas, novamente, já veio o manual do condomínio, quando você compra, especialmente apartamentos novos, você tem um manual de
do usuário, né? Você tem um manual do apartamento, e aí eles falam, e isso se estende não só para persianas, mas também como para quem quer fechar a varanda em vidro. Então, hoje, o condomínio, as construtoras já vêm preparadas para essa demanda, que hoje é uma demanda muito comum, né? Especialmente nessas construções novas, tá? Bom, vou trazer mais uma pergunta aqui, da R2 Arquitetura e Urbanismo. Eles perguntam assim: existe algum tipo de cortina para dividir ambientes que tenham bom desempenho de isolamento acústico? Isso é bem comum, a gente vê em teatros, cinemas, estúdios, né? Você tem aquela cortina acústica pesada, né? Que ela ajude a segurar o som. Mas você tem alguma solução mais prática em mercado ou não? São mais produtos específicos para esse uso? O isolamento acústico, ele é sempre um problema ali, né? Porque a gente tem, ela falou de dividir ambientes, né? Quando a gente fala em divisão de ambientes, nós temos que pensar também como que esse ambiente vai ser movimentado. Então, se em algum momento eu preciso baixar algo, eu teria aquela que eu mostrei, a celular, que é aquela da sacada curvada, porque ela tem uma composição que ela forma um bolsão de ar entre as células, ela forma uma colmeinha. Então, claro que ela ajuda na acústica, inclusive está na especificação do material que ela tem esse conforto acústico, mas é algo pequeno diante de muitas vezes da necessidade do isolamento acústico, né? E aí também, como você falou, tem as cortinas de tecido com um tecido mais robusto, muito utilizado em divisórias, o veludo, né? Que você consegue trazer esse isolamento, apoio no isolamento, mas não é algo que vai resolver por completo, né? Porque ela não tem 100% de estanqueidade, né? Exatamente, até pelas frestas, pela estrutura das peças mesmo. Mas ela apoia no frio, tem bastante gente que me procura, Tani, a minha janela não está com um isolamento bacana, que você indica para isolamento, né, do vento, do frio? Olha, primeiro, vamos dar uma olhada aí com algum parceiro de manutenção de janela para a gente ver, porque isso não é normal, não é para acontecer, se a gente consegue resolver o problema mesmo e não ficar trabalhando as paliativas, né, as soluções paliativas, mas a gente consegue com um tecido um pouco mais fechado, cortina de tecido, ou o tecido blackout mesmo, que é um tecido mais grosso, então a gente coloca ele um pouquinho passando mais para as laterais, para ajudar no vento e acaba reduzindo e protegendo. Muito bom, muito bom. A Tânia de Quimeira pergunta: e a durabilidade desses tecidos para sacada a longo prazo, por conta do pôr do sol? Como que funciona, Tânia? Então, o tecido tela solar é um dos mais versáteis e funcionais. Então, ele vai durar muito tempo, porque ele foi feito para isso, para receber a incidência do sol. Né? Ao longo dos anos, eu estou falando aí de 10 anos, já peguei peça de tela solar com 15, 20 anos e em perfeito estado, né? Em perfeito funcionamento. Então, ela foi desenvolvida para receber a incidência do sol. Então, ela vai durar, fica tranquila, e ainda mais se tiver esse cuidado com as manutenções preventivas e periódicas, coisas que acontecem e que a gente sempre orienta. A higienização em casa, né? O pessoal puxa, eu tenho esse modelo, inclusive essa que está atrás de mim aqui é uma tela na cor marrom. Eu tenho a tela em casa e aí eu só tenho que chamar a empresa para higienizar, não consigo fazer isso em casa. Você pode passar um pano úmido, um pano, até o aspirador, né, na limpeza ali do dia a dia, mas sem nenhum tipo de produto. Qualquer produto que é colocado na tela, ela entra na trama e quando o sol bate, isso mancha. Então, nunca utilizar nos tecidos qualquer tipo de material, de produto. Sempre pano úmido, passa para tirar a sujidade maior ali durante o dia a dia, e sim, ao longo do tempo, você vai sentir a necessidade de retirar para tirar a sujeira que entrou na trama do tecido. Como qualquer tecido, ele acaba acumulando mesmo, né, Renan? Pessoal, isso eu acho que é legal e a gente tem que atentar para esses fatores desse momento, que é um momento que a gente está redobrando a atenção com higiene, né? Já tivemos aqui também o Cláudio falando sobre a higienização dos espaços corporativos.
Então, orientar bem as suas equipes de limpeza para não danificar esses produtos, né? Eu acho isso é muito válido também. E em casa, claro, né, já é quase que um monousuário, ou uma família apenas que utiliza, que manuseia aquilo ali. Então, é mais fácil um pouco de ter os cuidados necessários, né? No ambiente de trabalho, não, a gente tem um público muito maior e é importante a gente sempre estar orientando aí as nossas equipes e as equipes de limpeza sobretudo. Perfeito. Tani, eu quero finalizar aqui, né, uma pergunta, quero não, eu preciso finalizar aqui, mas essa é uma pergunta bem comum, né, eu faço em todas as lives, a gente entende que esse é um momento onde as pessoas costumam estar trabalhando de home office, né, onde muitas pessoas migraram para sua casa momentaneamente, ou definitivamente mudaram, migraram seus negócios para casa. Quais são as dicas que você deixa aqui para quem está trabalhando de home office? O que você tem a agregar como, a respeito de cortinas e persianas? Dê suas dicas aí para o pessoal que está trabalhando de home office. Claro. O home office, ele veio para ficar, né, e trazer alguns pontos de atenção que a gente não tinha antes. Então, eu tenho casos clássicos que a gente atendeu nessa pandemia, com clientes que me ligaram falando, Tani, pelo amor de Deus, eu preciso transformar a minha sacada no meu escritório, no meu local de fazer reunião. Então, achar um local adequado ou um local que fique bacana e usar das cortinas e persianas. Então, eu curei 3 dores principais nesse momento de home office, que foi a falta de privacidade. Então, pessoas que acharam que as cortinas e persianas eram só decorativos, aí teve que conviver com a família e com os vizinhos. Aí ele falou, puxa, eu preciso de cortina e persiana para apoiar, então conte com as nossas soluções para trazer essa privacidade para o seu ambiente. Questão de controle de luminosidade. Então, talvez o espaço que você tem para fazer na sua casa, home office, não seja o mais adequado em questão de luminosidade. Então, com a cortina e persiana, a gente pode te ajudar a controlar, né? Tem diversos modelos, como eu já apresentei aqui, que possa fazer esse controle e você ter um espaço adequado. E também um fundo de reunião, que aí é aquela dica master que a gente tem usado muito. Eu só tenho o meu quarto para fazer reunião. O que eu faço? Vai ficar aparecendo a minha cama lá atrás? Não, vamos posicionar a sua câmera para a janela, né? E vamos trabalhar com uma persiana, com cortina de tecido ali, para dar essa carinha profissional. Eu podia estar aqui no meu quarto, vocês não iam nem saber, né? Porque a gente está com fundo adequado de tela para poder apresentar e fazer as reuniões. E esse cuidado da higienização que você bem comentou, de fazer a nossa casa, o nosso refúgio, que também é um ponto muito importante. As pessoas, né, Renan, e a gente está vendo isso na arquitetura, de retomar essa ideia de que espaço que a gente quer morar, que a gente quer viver. Eu até falei numa outra live que as pessoas buscavam muito carro, né, e o conforto, o carro faz isso, o carro faz aquilo, e agora se encontrou nesse momento home office que não tem um espaço para fazer reunião, né? Então, esse cuidado, transformar a nossa casa no nosso lar, um local que você fique confortável, que você se sinta seguro, com privacidade, é muito importante. E aí a gente está aqui para apoiar nesses detalhes que fazem toda a diferença para deixar não só essa casa bonita, mas também funcional. E claro, com o arquiteto, né, Renan, pensando no seu espaço, trazendo essa ideia, né, no retomada dos escritórios agora que a gente trabalha muito, pensando nos ambientes, para que fique confortável, para que fique produtivo. Então, é com o apoio dos arquitetos que a gente consegue seguir aí. Olha, Tani, irretocável a sua apresentação, como sempre, muito bom saber, sempre muito instrutiva. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram da live estão elogiando bastante aqui no chat. Não sei se você está conseguindo ler aí o chat ao vivo também, mas é maravilhoso esse feedback do pessoal. Pessoal, muito obrigado por participarem da nossa live. Vou falar, se inscrevam no nosso canal, por favor, clica ali, inscrever-se, tem um sininho ali do lado, você marca ele também para você receber as notificações. Amanhã eu já vou publicar a live da semana que vem.
Semana que vem eu vou trazer o artista Dinas Miguel para falar um pouquinho sobre arte dentro dos espaços de trabalho. Ele é um cara fera, um cara do grafite, e hoje é uma tendência muito grande também nas empresas, nos escritórios, trazer a arte como uma maneira de comunicação entre os empresários. Vamos falar sobre paredes instagramáveis, sobre o marketing que gera para a empresa você ter um tipo de arte dessa e muito mais. Vai ser bem interessante. Sigam também o canal da Delinea Persianas, por favor, não deixem de segui-los lá, tá? No YouTube. Eles também estão trazendo muitas novidades lá no canal. Com certeza vocês vão gostar bastante do conteúdo que eles trazem semanalmente. E, Tani, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Foi sensacional novamente conversar com você, revisitar as coisas, os produtos que a gente tem usado. Eu com certeza já saio daqui ainda um pouco melhor, um pouco mais consciente de que devo sempre ter esse apoio profissional, sempre trabalhar a quatro mãos com alguém que fornece esse tipo de produto e serviço, e que isso só enriquece o nosso trabalho como arquitetos. Arquitetos recomendo bastante também a Delinea Persiana. E é isso, muito obrigado. Deixo com você as suas considerações finais aí para a gente se despedir do pessoal. Renan, obrigada pelas suas palavras, obrigada por tudo, pela condução, né, para a gente poder se sentir confortável aqui, poder explanar e trazer esse conteúdo para os nossos seguidores e para os seus seguidores também. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço a todos que participaram, que fizeram perguntas, que estiveram presentes, e fico à disposição para atendê-los, para tirar as dúvidas, sempre que precisarem. Muito, muito obrigada. Pessoal, depois, se quiserem fazer o teste, vai estar passando aqui no nosso banner o contato do assistente virtual. Então, quiserem lá fazer o teste, tirar as dúvidas de vocês, façam aqui, se inscrevam aqui, adicionem esse número no WhatsApp, mandem lá suas mensagens, tá bom? Esse vídeo fica gravado aqui no canal, então quem quiser revisitar, quem quiser parar, olhar com atenção algum trecho da live que interessou, vai ficar aí salvo no nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos, um excelente final de semana e até a quinta que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. Obrigado, gente. Até, tchau, tchau. Tchau.